drogas. Temos o nosso convidado aqui para a entrevista. O nosso convidado de hoje, vamos falar sobre segurança pública, o nosso convidado, comandante da nossa Brigada Militar, aqui do 13º Batalhão, Major Conigones, André Conigones, que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia aos demais ouvintes e demais integrantes da mesa. É uma satisfação estar aqui presente com vocês nessa manhã. Bem, segurança, isso é debate sempre, nunca se deixa de falar de segurança pública. Numa visão geral, como é que o senhor avalia hoje Erechim em termos de segurança? Eu coloco até a condição estratégica da cidade, onde a nossa cidade está localizada, uma grande região. Como é que o senhor avalia hoje, não o trabalho das equipes de segurança, não é isso, mas a segurança de Erechim? Quais são os grandes problemas que nós temos a enfrentar aí pelas forças de segurança? Erechim, uma cidade próspera, uma cidade segura, onde seus moradores, onde seus cidadãos podem se sentir seguros, à vontade para usar todos os ambientes públicos, frequentar à noite, madrugada, sem muitos problemas. O comércio também pode se desenvolver e fazer suas atividades sem ter a segurança pública como a sua grande preocupação. É assim que eu vejo Erechim. A droga é o que mais preocupa, a droga é que causa estes destaques, e aí é uma série de ocorrências que envolvem o tráfico de drogas, Tu vai de pequenos roubos, furtos, até assaltos ou tentativas de assaltos, como aconteceu recentemente aí, mas vai no fundo a droga ali? A droga é o grande motor de toda a criminalidade, não só em Erechim, mas em todo o país. O tráfico de droga, os usuários com o seu comércio, é o que movimenta, é o que faz com que os índices de segurança aumentem, e que, por vezes, acarreta em algumas ocorrências que a gente precisa intervir. Mas e aí? Como é que fica nessa análise que a própria Brigada faz? Porque é o primeiro combate da Brigada, A Brigada é preventivo, primeiro se liga para a Brigada, disca 190 e chama a Brigada Militar. E aí, com certeza, a Brigada faz lá seus relatórios, seus gráficos, de acompanhamento. O que dá para... Qual é esse público que está usando drogas? O público meliante que está chegando lá o pessoal que está indo para a droga para manter o vício, gente que está usando isso como uma forma de ganhar dinheiro. Como é que o senhor analisa essa situação? Olha, nós temos todos os públicos, como usuários de entorpecentes, Nós temos desde as classes mais abastadas quanto as mais pobres. Tem drogas para todas as classes, Tem a droga mais barata, o crack, e outras novas que estão chegando. Depois vai para a maconha, que é uma droga mais da juventude, mais desse período estudantil, e que está se prolongando um pouco mais na vida das pessoas. Até tem várias pessoas já em estar adultas, com família constituídas, ainda usuários de maconha, Aí depois a gente tem a cocaína, que é uma droga dos mais abastados, quem precisa ter um pouco mais de dinheiro para se manter nessa droga, E das festas, das raves, aí que acontecem na cidade. E o crime está relacionado com essa droga no sentido de que aquela pessoa com menos recursos financeiros, ele vai precisar cometer pequenos delitos, furtos. Roubo não é o caso, que nós não temos problemas aqui, grandes problemas com roubos, Acontecem de vez em quando, mas não temos assim um grande problema com roubo. Agora, furtos, arrombamento, aquele furto descuido, que o cara passa ali e vê alguma coisa que está solto, um telefone em cima da mesa, leva embora, esse tipo de coisa, é daqueles usuários que precisam manter seu vício e não tem o seu dinheiro. Já os usuários que têm dinheiro para manter o vício, eles fomentam aquele crime que é a disputa pelo ponto de venda de tráfico de drogas, Que aí a gente tem um crime mais pesado, o crime de homicídio, tentativa de homicídio, que ocorre entre os marginais para poder manter aquele ponto de negociação de droga. Os últimos homicídios ocorridos aqui em Erechim, e tentativas também, eles estão praticamente 100% relacionados a drogas, Isso.
Nós tivemos um aumento fora da curva lá no mês de julho, né? Se não me engano, foram 7 homicídios aqui na cidade. Não é o normal da cidade. O bom seria que não acontecesse nenhum homicídio, né? Mas a gente tem uma média assim de 2 a 3 homicídios por mês na cidade de Erechim. Alguns anos mais, outros menos, né? E aí no mês de julho foi esse aumento, 7 homicídios. A gente teve que fazer um trabalho todo especial em cima disso para estudar o que estava acontecendo, o que estava havendo. E aí se passa a descobrir que é uma disputa por pontos de venda de droga, por quem vai trazer, quem vai comercializar, né? E muitas vezes morre um nessa disputa e aí se torna uma coisa familiar. Ah, você matou meu parente lá, né? Mas é a vingança. O pano de fundo era a droga, né? E aí, com esse trabalho que a gente fez e recebeu até um apoio do nosso comando maior da brigada, no mês de agosto não registramos nenhum homicídio em Erechim. E agora, no mês de setembro, a gente já está finalizando, né? Mas registra dois homicídios, né? E algumas tentativas de homicídio. Todas elas ligadas com o tráfico de drogas. Ficou muito claro ali, porque teve aquele aumento e aí houve uma ação efetiva da polícia, né, da Brigada Militar, Polícia Civil. Isso. Porque aqui é um outro fator, né? Quer dizer, aqui tem uma integração, a gente sabe que em alguns outros pontos já foi maior, hoje está mais ameno. Mas há alguns lugares alguma animosidade entre Polícia Civil e Brigada Militar. Sim. Aqui não acontece, né? Aqui dá é uma parceria que está acontecendo e esse trabalho em conjunto, né? Fez com que logo depois que tiver aquela onda de homicídios, aquela violência toda, uma ação efetiva em conjunta deu uma Sim. acalmada até agora, né, dessa situação. Nós aqui, uma parceria bastante grande, de vários anos já, né? Vem perpassando as gerações de comandantes e de chefes de polícia, né? Entra chefe, sai comandante e tal, e a gente continua tendo esse bom relacionamento. E não é só entre a Brigada Militar e a Polícia Civil, tem a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, que agora a gente está num trabalho aí conjunto para ver se consegue trazer uma delegacia ou ao menos um posto da Polícia Federal para cá, que é bem importante nesse combate ao tráfico de drogas, né, e tal. E também com os órgãos da prefeitura, o que é muito importante, né? A prefeitura tem seu papel através da Secretaria de Obras, que cuida do trânsito, a Secretaria de Assistência Social, que atende uma grande parcela da população. Então a gente tem parceria com todos esses órgãos e consegue fazer um bom trabalho. Um exemplo disso é o nosso programa Sentinela, né? Que ele não é um programa da Brigada Militar, não é da Polícia Civil, ele é da comunidade. A diretoria do Sentinela são pessoas que pertencem a vários órgãos, entidades, enfim, e que muito nos auxilia a fazer a prevenção da segurança pública em Erechim. E o Sentinela é um diferencial que nos ajuda sobremaneira em manter os índices dentro do aceitável. E a gente tem o Sentinela, ele faz esse trabalho de monitoramento, né, em vários pontos da cidade, né, que permite que essa visão eletrônica, né, ajude aí no trabalho, principalmente da brigada, né, que trabalha na preventivo, né, no ostensivo e preventivo. Mas aí se avançou até para o interior, né, a gente vê que foi feito todo o monitoramento das áreas do interior também. Né? Hoje fica fácil o deslocamento para alguma ocorrência por parte da Brigada Militar por todo esse zoneamento com GPS que foi feito para o interior também, né? Isso, nós temos 3 projetos que são nossos carros-chefes, né, Evandro? Nós temos o vídeo monitoramento através do Sentinela, né? O georreferenciamento rural, que é aquela identificação e catalogação de todas as propriedades rurais com as vias de acesso para chegar até o local pela maneira mais fácil, né, mais rápida, né? E também o que a gente chama de cercamento eletrônico, que é aquela instalação de câmaras que possuem uma tecnologia mais avançada e que fazem o serviço policial por si. A gente usa a máquina, né, para fazer o serviço policial. Então esses 3 programas estão nos dando um retorno muito bom. A gente está conseguindo fazer apesar de todas as dificuldades que os órgãos de segurança enfrentam, né, estamos conseguindo fazer um combate efetivo a todos os tipos de crime. Basta ver que a gente não tem mais assim aquela notícia que tínhamos antigamente, né,
Eu vou lhe dizer, eu lhe acompanho lá desde 2005, 2006, que eu era o comandante da companhia de policiamento aqui em Erechim, depois de 2010 até 2015. Nós tínhamos era comum assaltos a postos de combustível, a farmácias, a pequenos comércios que chegavam aqueles dois marginais de moto ali rapidamente, assaltavam e sumiam, né? Hoje em dia quase a gente não tem mais notícias desse tipo de roubo, não aconteceu esse ano ainda esse tipo de roubo em estabelecimento. Aconteceram uns 3 ou 4 roubos, eles foram feitos por aqueles usuários de droga que eu falava antes, e a gente, através do vídeo monitoramento, já consegue identificar, porque eles têm que se movimentar pelas ruas, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma característica já... E se ajuda o trabalho preventivo da Brigada Militar, ajuda muito mais o trabalho elucidativo da Polícia Civil, porque... Contra uma imagem não tem, né? Como é que você vai alegar alguma coisa? Isso. E a imagem, ela te traz o rosto, te traz ali. Alguém sempre conhece a pessoa que está cometendo o delito. Mas muito a própria brigada, né? A gente até às vezes brinca, né? Que aparece até nas ocorrências, indivíduo conhecido, Sim. Tá, né? Os policiais já começam a identificar, ó, aquele lá já é cliente aqui, nossa, né? A gente brinca lá é conhecido da Ju, né? Ju é da guarnição, né? Conhecido da Ju. Mas isso é um outro fenômeno, né, Evandro, eu vou dizer da nossa legislação. Hoje em dia, aquele marginal que comete o delito do furto, por mais que ele tenha estourado a porta da casa de alguém, quebrado a janela, se ele não usou a violência contra a pessoa, ele não vai ficar preso. Por mais que a Brigada Cor Atrás prenda, produza documentação, não vai ficar preso. No máximo ele vai ficar preso lá 24 horas e não é um crime violento, os presídios estão lotados, a nossa legislação não tem mais não tem mais essa firmeza, né, de manter o cara preso. Então, nós acabamos fazendo aquilo que também é um jargão, né? Enxugando o gelo, né? Quando a gente aborda muitas pessoas aí na rua, conhecidos nossos, a gente vai ver, tem uma ficha de 7, 8 páginas aí de tantas ocorrências que ele já cometeu e ele está lá na rua, no nosso meio. No comandante, eu não queria entrar, ou melhor, eu estava um pouco receoso de entrar nesse assunto, mas já que o senhor deixou a porta aberta, era justamente disso, né? O senhor falou de tanto tempo que se vinha. Cada vez mais as leis têm... vamos dizer assim, como é que é, dificultado o trabalho da polícia e facilitado para o marginal. Eu estou enganado? Não, é isso mesmo, exercer a profissão de policial militar está cada vez mais difícil, né? A gente por vezes não consegue contar com o apoio da comunidade e nem das autoridades, que dirá da própria legislação, né? A legislação, ela é muito benéfica sempre pro marginal, e a gente está nesse meio, né, lutando dia a dia aí para tentar manter a comunidade mais segura. Porque, veja bem, porque se eu estiver errado, por favor, me corrija, comandante, mas o que a gente está notando é justamente isso. Quer dizer, essa frouxidão das leis, né, para, pequeno delito, mas isso aqui não tinha violência, vamos deixar solto, porque o presídio está... É um incentivo para que ele continue. Sim, porque é a velha história do não dá nada, né? Não dá nada. Só que a história também conta que ele vai aumentando a frequência dos crimes e o pior, né? A ousadia, né? A ousadia. Vai ficando mais violento. Quer dizer, se você vai naquele caminho, uma hora dessas vai ser com violência. Sim. Né? Uma hora dessa vai ser, logo ali na frente, ele vai ser alguém que vai, não dá nada e tal, vai fazendo, ele vai ficando mais frequente e mais ousado. Por vezes ele passa a ter até uma percepção daquilo como que seria que meio o direito dele, né? Ora, eu não tenho condições de ter isso, então eu vou pegar e vou usar, né? Coitadinho do marginal que não tem condições de ter aquele objeto e tal, né?
E é isso, ele vai evoluindo nas suas práticas, nos seus atos, né? Primeiramente ele faz meio que escondido, depois ele se torna mais ousado e assim ele vai evoluindo. Daqui a pouco ele se dá de cara com o proprietário do imóvel e se ele tem uma arma branca, sei lá, parte para violência, né? E aí a gente nunca sabe das consequências. Uma outra situação, voltando à questão das drogas e até dos homicídios, também a gente vê que dessas facções criminosas que a gente está falando, que esses autores e criminosos são importados, né? O pessoal traz de outras cidades, de outras regiões, traz para cá para vir com o crime encomendado, ó, tu vai fazer isso, e muitas vezes ele vem de ônibus e vai embora de ônibus, não é isso? Isso, sabe que o nosso sistema prisional, infelizmente, ele é usado como escritório do crime, né? Então tem muito troca de informações, troca de presos. O preso está incomodando lá na região metropolitana, manda lá para uma cadeia do interior que é mais tranquila, que é uma coisa que acontece aqui conosco, né? O presídio de Erechim, há muito tempo ele está sendo bem administrado, então é uma cadeia que ela é considerada dentro das suas limitações, né? Uma cadeia modelo, né? Então, quando tem um cara que causa problema em outra parte do estado, via de regra é mandado para cá porque aqui ele vai ficar mais contido, né? É isso que a gente tem essa imagem. E essa pessoa vindo para cá, ela traz as informações de lá, ela traz o conhecimento de lá, ela traz toda aquela rede que ele tinha, né? E tem dinheiro, né? Para trás família, para cá e tal. E então o crime ele se torna, né, estadual, né? As facções, e foi isso que trouxe as facções para nossa região, né? Elas foram aos poucos tomando as cidades e vieram. E hoje o tráfico de drogas ele é dividido entre as facções. Aqui em Erechim, nas pequenas cidades aqui ao redor, né? Temos problemas em Barão de Cotegipe, em São Valentim, em Campinas, né? As facções entraram com tudo, né? E por vezes, como o combate é bastante efetivo, eles acabam perdendo os seus soldados aqui, né? E tem que trazer pessoas de fora, né? Realmente para poder fazer as coisas aqui. E isso dificulta o trabalho da polícia, porque o cara chega, a gente não conhece, ele faz o trabalho que ele foi contratado para fazer e ele vai embora, muitas vezes sem deixar rastros. Então fica bem difícil o trabalho da polícia nesse sentido. Estão mostrando aí como é difícil fazer segurança pública, né? Como é difícil encarar essas situações e passar para a comunidade uma sensação de segurança. Eu sou obrigado a concordar com o senhor que Erechim, e as pessoas precisam entender isso, nós ainda somos uma cidade que dá para se dizer segura, pelo tamanho da cidade, né? Pela importância da cidade, porque nós somos um polo aqui de mais de só pegar a região da Mal, são 32 municípios, né? Então, você é um polo, você é um polo educacional, você é um polo médico, isso atrai muita gente de serviços, nós temos um polo, uma indústria forte aqui, que atrai também trabalhadores, né, de outra região que vem para cá. De outros países. E aí é que eu quero chegar. Então, mas apesar, né, de termos problemas de segurança, ninguém está dizendo que não tem, né? Mas pelo tamanho, pela estrutura da cidade, a gente está, digamos assim, com um certo controle sobre isso. Sim, a gente tem esse controle e trabalha muito para que isso continue. E a gente conta muito com a nossa comunidade, né? Graças a Deus a gente sempre encontra o apoio da comunidade, né? Citei antes o programa Sentinela, até das prefeituras aqui de Erechim, a nossa prefeitura, que é a grande financiadora, eu arrisco até a dizer que ela investe mais dinheiro que o governo do estado na segurança pública de Erechim. Boa informação. E as prefeituras do interior também compraram a ideia do cercamento eletrônico, do vídeo monitoramento, do georreferenciamento rural. Então a nossa região ela é meio que blindada, né? Ninguém entra ou sai da região sem que a gente tenha um conhecimento, né? A não ser que algum detalhe se perca. E você falava da localização ou falava das características de Erechim. Erechim fica entre dois polos grandes, vamos dizer assim, criminais, né? Passo Fundo e Chapecó. Né? É corredor também para o Paraguai, que a gente sabe que é um problema, né? Então, sim, Erechim ainda dá para considerar seguro, apesar de todas as características da cidade. E o pessoal
policial, né? A gente... eu não sei se existe isso aqui, mas eu sou do tempo em que o policial militar, ele saía de casa fardado e muitas vezes pegava o ônibus da cidade, não, né, o transporte não pagava, não devia pagar mesmo, né? Entrava fardado no ônibus, vinha para o trabalho, depois ia para casa fardado, a sua família lavava a roupa e estendia a roupa lá no varal, né, a farda da Brigada Militar. Muitos lugares hoje o soldado tem que andar escondido. Sim, grandes centros, né? Nós aqui, nós não temos esse tipo de problema, né? Aqui ainda a polícia militar, a polícia é bastante respeitada, né? E a gente também se faz respeitar porque não sai por aí desrespeitando, né? Por mais marginal que a pessoa seja, né? Mas é uma preocupação porque alguns casos acontecem, sim, né? Porém a nossa instituição instituiu um programa, por assim dizer, né, chamamos de PM Vítima, onde também o policial passa a ser encarado como uma vítima da marginalia. Então a gente toma todos uns certos vários cuidados, né, e mudanças de rotina, e graças a Deus assim a gente não tem nenhuma vítima, né, ultimamente aí de perseguição ou de ameaças aí por meio dos marginais da cidade. Eu sou escravo do relógio, papo, porque a gente ia ficar longo. Efetivo. Eu sei que não é comum dizer assim a quantidade de efetivo e tal, por questão de escala e tal, mas em percentual, quanto o senhor acha que nós estamos abaixo? Precisávamos aí mais 20%, 30% do efetivo atual para ampliar o trabalho, enfim, porque me parece que de equipamento está bem, o senhor falou de investimento da prefeitura, a prefeitura não pode contratar a policial militar, mas ela investe em tecnologia, ela ajuda com equipamentos, né, com isso, todas com infraestrutura, com obras, né? Exatamente, mas não tem como a mão de obra, que é o soldado e toda a estrutura da Brigada Militar. Falar de falta de efetivo, né? Desde que eu entrei na Brigada Militar é isso, já se vão algumas décadas, né? Então a gente está meio que acostumado já, né? Mas está bem pesado ultimamente. Nós estamos trabalhando com 50% do efetivo que deveríamos ter. A gente, por vezes, tem um aumento, no ano seguinte já começa a diminuir, porque aposentadorias conseguem transferências e tal. Um fenômeno aqui da nossa cidade, que nós falávamos das características de Erechim, é que Erechim paga um bom salário na iniciativa privada. Então, o concurso para a polícia militar ele não é muito procurado, porque é uma profissão de risco. Então, a gente não tem muitos policiais de origem erechinense. E isso meio que dificulta de fixar o efetivo aqui. O efetivo ele se forma, é designado para trabalhar em Erechim, mas ele já está de olho voltar lá para a sua cidade natal. Então a gente muda bastante do efetivo. Vocês devem perceber que o nosso efetivo é bem novo, policiais bastante novos, né? Toda vez que tem uma turma de formação, vem um contingente novo e vai os antigos embora. E assim a gente vai... Somos quase que um batalhão de formação aqui, porque a gente ensina o pessoal a trabalhar, né? Mas a gente trabalha então com 50% do efetivo, tá pesado. Se não fosse agregar tecnologias, que essas câmeras de vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, não seria possível fazer a segurança que a gente faz, né? Porque para o tamanho do Erechim, ter a quantidade de viaturas que tem escalados por dia não é admissível. A gente tem que fazer muitas vezes malabarismos, trazendo apoio do interior, apoio de fora, para atender em certos momentos aqui a cidade de Erechim. Porque são seres humanos também ficam doentes, também tiram férias, né? E nós temos um problema, Evandro, eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui na emissora de vocês, que tem um grande alcance. Certos momentos de dias, de finais de semanas, assim, vai ter ocorrência em espera, porque a gente não tem efetivo para atender. Então tem que passar a fazer uma triagem, essa aqui é um pouco mais grave, essa aqui pode esperar e tal, porque realmente não tem efetivo para atender toda a demanda. O plantão do Santa Terezinha, assim, quando tá cheio. Essa aqui é amarela, essa aqui é verde, essa aqui é vermelha. É mais ou menos assim. Isso aí. Então, olha, o comandante está dizendo isso, não está dizendo isso com alegria. Evidentemente tem as estratégias que se usa, tem técnicas
para saber qual é a ocorrência que deve ter maior prioridade ou não. Evidentemente, isso não é um achismo de quem está lá atendendo o telefone, né? Existem técnicas, estudos que são feitos por isso, mas tem casos que, infelizmente, eu conheço que vão ter que entrar na escala lá de importância, né? Digamos assim, nessa situação. É triste nós chegarmos a isso. Comandante, eu sou escravo do relógio, mas vou deixar à disposição. O que o senhor gostaria de falar para a comunidade hoje? Deixa eu, presídio, o senhor falou em presídio. A Brigada Militar aqui ainda faz a segurança externa do presídio. Faz. Mas tem uma grande discussão aí para a Brigada sair dos presídios. Não, mas a gente debateu aqui até com a própria administração do presídio aqui, então eles entenderam e hoje a gente está cobrindo 2 turnos. Dos 4 turnos diários, a gente cobre 2 turnos daí do presídio com o nosso efetivo. Os outros 2 turnos a SUSEP já assumiu, né? E estamos negociando para até o final do ano sairmos definitivamente, né, do presídio. Foi um investimento ali, ele parou de correr atrás, o pessoal jogava droga para dentro do presídio, que era todo dia, né? Isso aí, um tráfico de drogas do lado do quartel da Brigada Militar, por assim dizer, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que cessasse esse tipo de crime, né? E, infelizmente, a gente perdeu um colega nesse trabalho todo, né? Que acabou atropelado. Então, se tu me permite, Evandro, eu queria destacar o trabalho que os nossos policiais fazem aqui, né? A quantidade de prisões, mas eu vou trazer um número aqui que ele é bem significativo, né? Só na cidade de Erechim esse ano já foram apreendidos 148 armas de fogo. 148 armas. 148 armas de fogo. Isso não é pouca coisa, né? O nosso prefeito gosta de usar esse termo, né? Porque isso demonstra o trabalho que a gente faz naquela prevenção dos crimes. Se tu não tem uma arma de fogo lá na mão do marginal, tu não vai ter um roubo, tu não vai ter um homicídio, tu não vai ter uma ameaça, porque ele perdeu a sua ferramenta de trabalho. Então, e essas armas, eu perguntei, essas armas, na maioria delas são frutos de roubo, que as pessoas roubaram essas armas, de repente alguém que tinha lá uma arma legalizada, bonitinha e tal. A origem dessas armas, ou é o tráfico de armas que acontece? Tem de tudo, mas o que chama a atenção mesmo são armas de procedência estrangeira, de fabricação argentina, turca, que entram então através das nossas fronteiras, né? Porque você sabe que tem uma discussão aí, né, do porte de armas a nível nacional. E esses números são importantes, porque essa pessoa lá não está preparada, e realmente, se você não está preparado, você não deve ter uma arma. Né? Isso aí não é brinquedo. Né? Mas se você lá está preparado e tal, tem lá os cursos, faz lá, você tem a sua arma em casa registrada, ou até às vezes com porte de armas, é uma situação. E aí o pessoal usa esse termo, olha, a apreensão de armas, que essa arma acaba na mão do bandido, porque ela é roubada pelo bandido, essa arma legalizada no cidadão bem acaba roubada. E o senhor está trazendo um fato que não, a maioria estão vindo de fora. Não é arma legalizada de alguém que tinha o porte de arma e perdeu. Não. É de se falar, né, que o nosso CAC, o nosso atirador, caçador, aí, ele é submetido a tantos testes, ele precisa comprovar a sua habilidade, fazer prova psicológica e tantas coisas, né? E quanto ao marginal, né? E quanto ao marginal que usa arma de fogo. Então é uma discussão que não sei se vale a pena entrar, né, Evandro? Não, eu sei, mas esse ponto é importante. Porque quem vota em contra o desarmamento, usa esses termos aí, essa arma vai parar na mão do bandido, é isso que fomenta a violência e tal. E nós estamos aqui trazendo um outro dado. A arma que está chegando aqui não é aquela arma que foi legalizada. Não é aquela arma que estava na mão de um CAC, de alguém. Tá. É a arma que está entrando ilegalmente no país. Está entrando ilegalmente, ou é produto de um roubo, de um furto, né? E nós temos também algumas armas de fogo que elas são recolhidas, são apreendidas em razão das ocorrências de violência doméstica, né? Por vezes o casal lá, o marido tem a sua arma de maneira legal, mas ele se envolve numa situação de violência doméstica e aí acaba perdendo sua arma. Mas isso é a minoria da quantidade. As violências domésticas é outro corre para a brigada, né? Sim, a principal ocorrência que a gente atende hoje é a violência doméstica.
E aí a gente vai para valores, né? Acho que muitas vezes se casam muito fácil, mas e aí antigamente se tinha todo um, né, um trabalho. E é uma ocorrência bem complicada de se atender, né? Porque a gente já chega no local em que os ânimos estão exaltados à flor da pele, né? Então, qualquer coisinha já desgamba também para uma violência contra o policial, por uma desobediência não é acatado. Então, é uma ocorrência bem difícil de se fazer frente. E é o que mais chama hoje. Né? Mais toca e a perturbação do sossego, né? A perturbação do sossego é um... Senão vamos entrar nisso, assim, eu vou dizer para o senhor aí, a perturbação do sossego é a pessoa em casa fazendo barulho, né, na casa dela, com grande som, mas aí você tem o carro de som, né, carro de som não é o profissional que faz propaganda aí, né, é o pessoal com carros particulares que bota aquele som ensurdecedor. Aí a gente tem... Descarga aberta. Motos, tem... É uma questão que nem você falou de educação, de princípios, né? Respeitar o outro, né? Se a gente seguisse mais por um caminho mais educado, assim, mais social, com certeza a gente não teria tantos problemas assim. Eu tenho uns 3 ou 4 motoqueiros que lá onde eu moro. Eu queria descobrir onde esses caras moram. Eu ia pegar uma moto. Eu ia ficar lá acelerando uma semana na frente da casa do cara. Eu te garanto que ele ia começar a respeitar os outros. Qual é a hora que ele dorme? Agora eu vou lá. A hora que ele dorme, né? E daí eu vou lá e vou fazer isso. Sabe, porque é uma coisa assim absolutamente desnecessária, um desrespeito com o outro cidadão. Né? Não tá nem aí se você tá dormindo. Não, eu quero acelerar minha moto, quero fazer lá. Eu gosto assim, eu gosto do ronco. Mas. Pessoas que não têm limite, né? E por vezes, partindo disso, né, de não entender que a perturbação ela incomoda e é um fator social, né? Daqui a pouco ele passa a ser usuário de droga, passa a se envolver no crime. Uma pessoa que não tem limites, né, o futuro dela não dá pra gente dizer que vai ser dos melhores. Nós vamos ter que marcar outra hora, porque eu já devia uns 10 minutos mais ou menos atrás ter encerrado a entrevista, mas é que o papo é bom, vai evoluindo, um assunto puxa outro, né? Estamos à disposição, se quiserem falar também de alguma coisa específica, né, para falar dos nossos programas aqui, explicar mais ou menos para vocês como é que funciona e tal, a gente está à disposição. Vamos incomodar ele mais nós temos um assunto agora que é bom que a comunidade saiba, né, o tal de Comando Regional de Policiamento Extensivo, que a gente está desenvolvendo, está construindo o prédio para abrigar o nosso comando regional, então talvez trazer da importância desse comando aqui para a comunidade de Erechim. Obrigado, comandante, a casa é sua, volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Major Coni Gones, nosso comandante da Brigada Militar, 13º Batalhão da Brigada